Olá, foi-me pedido que fizesse um tutorial com efeitos sobre texto. Eu escolhi esse aí porque ele é simples e dá um efeito interessante. Além do que, você pode construir o seu próprio texto com sua própria letra e animá-lo de forma a conseguir um visual atraente. Na verdade, não é um efeito sobre um texto, mas é um efeito sobre uma curva. Pretendo fazer mais alguns vídeos sobre efeitos do Blender, sobre textos. E nos próximos eu vou fazer com outros efeitos. Mas esse efeito dá uma liberdade muito boa para a sua criatividade. Mesmo porque você pode aplicar vários tipos de curva, mesmo que não sejam para texto, que não seja de texto. Então, vamos lá. Para isso, eu vou parar essa animação que eu mostrei aqui e eu vou abrir um novo arquivo. Reload 7 e 5. Uma dica interessante. Funciona super bem na visão de cima. Não consegui que funcionasse bem na visão de frente. Então, estou fazendo uma sugestão. Esses dois itens podem ficar escondidos, clicando em H, e vamos ligar o Screencast Key. N. Ok. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar o Grease Pencil, que é uma ferramenta que foi bastante trabalhada nessas últimas versões e está bastante dinâmico, bastante avançado. Eu vou tentar fazer aqui, deixa eu tirar o 3D Cursor da frente. Eu vou tentar fazer aqui algo que seja possível trabalhar. Bom, para quem não sabe, esse é meu nome e eu estou usando ele como exemplo para você. Então, nós temos aqui um desenho, eu tenho uma mesa gráfica, mas com paciência você pode conseguir isso mesmo com o mouse, mas precisa de paciência. E com a mesa, com a caneta, é mais fácil. Agora aqui, nessa janela, nós temos um item reservado ao Grease Pencil. E nós podemos fazer o seguinte, nós podemos clicar em converter. Ele vai oferecer para você converter numa Path, numa Bezier Curve ou Polygon Curve. Eu escolho Bezier Curve e ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele coloca a curva aqui, você já vai entender melhor o que eu estou falando, e ele coloca esse monte de keyframes aqui embaixo. Então, eu vou passar para o Dope Sheet e vou cancelar esses keyframes, porque eu não preciso deles. Vou voltar para a timeline aqui, e não sei porquê, ele sempre deixa um keyframe aqui, mas ele não atrapalha no resultado. Já fiz o teste. E aqui, você pode apagar o Grease Pencil nessa hora. Então, vamos selecionar. E se você for para o modo de edição, pode observar que o número de segmentos e vértices que ele coloca aqui é enorme. Tem uma ferramenta que eu não sei se você conhece, mas eu já falei dela em vídeos anteriores, que ela se chama Simplify Curves. No entanto, ela não está disponível com muita facilidade. Você vem aqui em User Preference, você pega os add-ons e começa a digitar aqui Simplify Curves. Bom, de qualquer forma, é essa aqui. Eu não tenho certeza se ela vem com essas versões já aqui ou se você precisa fazer o download. Eu, de qualquer forma, deixei o endereço na descrição do vídeo para você fazer o download dessa ferramenta. O que ela faz? Ela simplifica as curvas. Então, não tem uma localização específica, você precisa fazer uma pesquisa e pesquisar por Simplify Curves. Aí você habilita
e ou Save User Settings ou fecha, que você usa somente para essa vez que você estiver desenvolvendo esse projeto. Como é que você acha? Você clica em Space e a minha já está aparecendo porque eu já usei várias vezes, mas normalmente você precisa começar a digitar aqui nesse campo de pesquisa. Então você clica em Simplify Curves e vai aparecer aqui algumas possibilidades de você mexer com ela. Então você vai nesse item aumentando esse número aqui, tá? E ele vai diminuindo a quantia de segmentos que você terá disponível. Então você vai observando o desenho que você fez até a ponto que ele não fique deformado. Depois você pode simplesmente observar que ele formou duas curvas, esta e esta aqui. Esta aqui é a original e esta aqui foi a que ele dispôs para você. Então você pode clicar na original, clicar em X e deletar. Agora você tem aqui foi diminuídos os segmentos. Pode observar que tem bem menos segmentos do que os outros, inclusive as alças de alguns pontos de controle estão aparecendo. Aliás, acredito que da maioria. E você pode também fazer modificações. Por exemplo, você pode clicar aqui, clicar em V, tornar essas alças livres. Você pode selecionar dois pontos e torná-los mais próximos. Por exemplo, clicando em SX, você pode manipular. Você deve estar vendo que eu estou modificando essa parte preta aqui. Você pode manipular essa curva. Enfim, é mais ou menos como quando você trabalha com curvas no Photoshop. Aqui você pode tornar mais redonda. Você pode modificar uma série de coisas aqui e até transformar toda essa curva, se você tiver paciência. Mas vamos voltar para o modo objeto. E agora nós vamos querer colocar um objeto para fazer aquele efeito que eu mostrei para você. Então, nós vamos abrir aqui, vamos diminuir aqui, vamos colocar o 3D cursor para que o objeto que eu colocar fique bem aqui, próximo, e Shift A, um cubo. Vamos para o modo de edição com ele, e passando para o modo de faces, nós vamos selecionar esta face superior e a face inferior e vamos deletá-las. Não é preciso tantas faces assim. Essas aqui vão ficar uma sobre as outras, e você já vai entender o que eu estou falando. Então não é preciso elas existirem agora, elas vão ficar grudadinhas. Clicando em AS, vamos deixar bem pequenininho e às vezes até a gente diminui um pouquinho mais. Vamos para o modo objeto. Então nós temos a curva e temos o cubo aqui. Agora no cubo nós vamos aplicar alguns modificadores. Add Modifier, o primeiro modificador é curva. O objeto que nós queremos é a curva que está nomeada pelo Blender como Sample GP Layer. Nós podemos ter mudado. Se você mudou, procure o nome para o qual você mudou. Então ela veio aqui porque nós estamos com o eixo de deformação como X, mas o eixo de deformação que nós queremos é o Y. Então a gente coloca em Y. Agora nós vamos precisar de um outro modificador, o Array. E o Array vem com essas configurações padrão. Então nós vamos fazer o seguinte: nós não queremos um Relative Offset no eixo X, nós queremos um Relative Offset no eixo Y, aqui, como antes. Então nós vamos colocar 0 aqui e 1 aqui. Nós já temos alguma coisa nesse sentido. Nós também não vamos usar esse tipo de combinação, nós vamos usar essa combinação, Fit Length, isto é, adapte ao comprimento. Até agora não aconteceu nada. E se a gente mexer aqui, ó,
você pode ver que ficou muito esquisito essa questão. Mas não tem problema, nós já ajeitamos algumas coisas aí. Nós estamos no modo objeto. A outra coisa que nós vamos fazer é nós vamos fixar 100 frames. Você pode fixar quantos você quiser. E a gente vai defini-los aqui. Uma coisa que vai fazer toda a diferença, e eu sempre digo, não se desespere antes de você tentar várias coisas, é você colocar o array acima do curve. E se você modificar agora, pode observar que nesse momento ele segue a curva, tá? Então, nós vamos até o final para ver quanto que nós precisamos para terminar que essa mesh preencha essa curva. Nós vamos até o 32, 33 e 50. Então, para nós começarmos a estabelecer uma animação, nesse ponto aqui, nós clicamos com o botão direito do mouse e Insert Keyframe. Agora nós vamos para este frame aqui, puxamos esse indicador, colocamos aqui no frame 1 e colocamos isso aqui em 0. Olha, tem outra curva aqui atrás. Não, não é a curva, é o Grease Pencil que ainda está aqui. Nós colocamos isso em 0 e Insert Keyframe, certo? Então, deixa eu apagar o Grease Pencil, que senão vai ficar confuso. Um pouquinho de paciência, estou terminando. Pronto. Então, se nós tocarmos a animação agora, nós vamos ter aquele efeito que apareceu no início com as outras letras. Então, você pode modificar dessa forma. Vamos deixar um pouquinho mais e pronto, vamos parar aqui. Agora, observe bem, se você selecionar essa curva aqui e vier aqui, você está numa curva 2D. Isso significa que se você for para o modo de edição com essa curva e tentar fazer algumas modificações, você consegue nesse eixo e nesse eixo, mas você não consegue mexer no eixo Z. Então, para que você consiga fazer alguma modificação no eixo Z, você tem que clicar aqui. E aí vai aparecer essa encrenca toda aqui. Deixa eu clicar em 7 de novo. Que são as indicações da direção da curva, são as normais. Se você quiser se livrar dela para conseguir, por exemplo, fazer modificações mais refinadas, mais pertinho, pode observar que fica difícil você enxergar em determinados momentos o tanto de pontos de controle que tem próximos um do outro. Então, você pode clicar aqui, procurar o item curva, que no modo de edição agora você vai achar, e eu já estou achando aqui, Curve Display, e você pode desligar aqui. Aí você tem a curva sem a indicação das normais. Desliga aqui e você pode fazer outras modificações. Volta para o modo de edição e seleciona o cubo, né, inicial, e você pode ir para o modo objeto com ele e fazer algumas modificações. Por exemplo, você pode deixar ele mais estreitinho, você pode clicar em Ctrl R, colocar 2 ou 3 subdivisões e fazer algumas variações aqui. Veja, lembre-se que se você não mudou para a curva 3D, você não vai conseguir mexer no eixo Z. Então, se tiver com dificuldade de mexer no eixo Z, veja se você mudou para a curva 3D. Vamos afastar. Não se assuste que no modo de edição ele fica assim mesmo. Volta para o modo objeto. E você também pode colocar outro modificador. Você pode colocar o Subdivision Surface, por exemplo. Deixar ele um pouquinho mais refinado. Pode observar, embora você veja que ele ainda tem pontos facetados. Então, vamos procurar aqui outra possibilidade de... nós estamos com a aba Grease Pencil ativada. Então, vamos abrir aqui, vamos em Ferramentas e vamos clicar em Smooth. Melhorou, mas assim mesmo,
ainda ficou com faces mais agudas, né? Então, uma solução que a gente pode sempre procurar é passar, por exemplo, o Subdivision Surface para outro local. Pode ver que melhorou bastante agora. Veja o Subdivision Surface para baixo e agora veja o Subdivision Surface para cima. Tudo fica mais suavizado, né? Agora, a partir daqui, você pode tanto usar o Blender Render quanto o Cycles Render. Lembre-se que no Cycles Render você pode usar o efeito de vidro, por exemplo, ou gloss, que fica muito legal. Mas você pode também continuar no Blender Render, colocar um novo material, colocar alguma cor que seja do seu interesse, pode ser essa de cá. Se você colocar Emission, por exemplo, você vai ter na renderização uma iluminação interessante e depois com a animação você vai ter um efeito bem legal. Então, você pode colocar o que você quiser aqui, tanto no Blender Cycles quanto no Blender Render. E você pode afastar, colocar em Set e fazer a animação que você queira, tá? Bem, eu espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo, no qual eu pretendo fazer outros efeitos sobre textos para você.